Hoje é quinta-feira, dia do Devocional Kids! Quero mostrar pra vocês as miniaturas muito fofinhas de brinquedo. Ainda preciso limpar, porque estava guardado. Pera aí, o que é isso? Meu Deus, que medo! Tô brincando, é uma aranha de plástico. Hoje iremos falar sobre o medo. Ele faz parte dos nossos sentimentos. Sabia que ele é muito importante para nos livrar dos perigos? Porém, existem pessoas que têm medo de tudo. Por isso precisamos lembrar que diz no Salmo 56:3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Você já teve muito medo e pediu ajuda de Deus? Então vamos lá! Está começando mais um Devocional Kids! O nosso versículo de hoje é: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31, versículo 8. Crianças, tudo bem com vocês? Hoje está começando mais uma Devocional Kids e nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo já sentiu um dia: medo. A nossa história de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu quero saber: você já sentiu medo de alguma coisa? Pois é, às vezes a gente tem medo, né? Tem gente que tem medo de sair na rua, tem gente que tem medo de trovão, tem gente que tem medo do escuro, de ficar sozinho, tem gente que tem medo de barata, não é? Todo mundo tem medo de alguma coisa ou já teve medo de alguma coisa. Mas sabe uma coisa que ajuda quando nós estivermos com medo? Nós podemos lembrar que Deus está sempre conosco, pronto para nos ajudar. Na lição de hoje, nós vamos ver como Jesus ajudou um dos seus discípulos a não ter medo. O discípulo é uma espécie de aluno, seguidor, aprendiz. Jesus tinha 12 discípulos. Eram 12 pessoas que estavam ali, sempre andando lado a lado, juntinho com Jesus. Essas pessoas, elas estavam ali para aprender aquilo que Jesus tinha para ensinar. Quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinou muitas coisas, fez muitos milagres e todos começaram a seguir ele por onde quer que ele fosse. Uma multidão seguia ele e ia atrás dele. Certa vez, ele estava ensinando uma multidão quando eles começaram a sentir fome. Aquelas pessoas já estavam muito tempo ali seguindo Jesus e eles começaram a sentir fome. Jesus realizou um milagre maravilhoso. Ele pegou pães e peixes e multiplicou para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. A Bíblia diz que eram cerca de mais ou menos 5.000 homens. E isso sem contar as mulheres e crianças. Então, eram muito mais de 5.000 pessoas. E depois que ele fez esse milagre, as pessoas ficaram encantadas com aquilo e queriam transformar Jesus em rei. Eles queriam transformar Jesus em rei à força. Eles queriam obrigar Jesus a ser rei deles. Mas Jesus fugiu do meio daquele povo. Sabe por que Jesus fez isso? Ele fez isso porque ele disse que aquelas pessoas não estavam verdadeiramente interessadas naquilo que ele tinha para ensinar. Eles estavam interessados na comida que Jesus tinha para dar para eles, sabe? Então, Jesus entrou no barco com os discípulos dele e eles navegaram para uma região chamada Galileia. Era uma região mais distante daquele lugar onde ele estava ensinando aquela multidão. Eles queriam ficar mais longe daquelas pessoas mesmo, para ter um pouco de tranquilidade. Quando eles chegaram numa área mais calma, o barco encostou e Jesus desceu do barco e subiu um monte para orar. Os discípulos não foram, eles ficaram no barco esperando. Mas
O barco não ficou encostado ali. Eles navegaram um pouquinho mais para longe da beira, né, da costa, porque eles queriam ficar afastados para, muito provavelmente, que aquelas pessoas não ficassem incomodando eles, perguntando: "Ei, cadê Jesus? Para onde Jesus foi?" Então, a Bíblia diz que quando eles estavam mais ou menos a uns 6 quilômetros da terra seca, uma tempestade começou a aparecer no horizonte. O mar começou a ficar agitado. Apesar disso, os discípulos estavam acostumados, né? Porque alguns deles eram pescadores, eles viviam no mar. Mas logo a tempestade começou a cair e os ventos ficaram fortes, muito fortes. E eles começaram a bater de um lado para o outro ali no barco e o barco começou a balançar a ponto de quase virar, né? E aí os discípulos começaram a ficar com medo. O barco ele era pequeno e a tempestade, como eu disse, podia fazer o barco virar. Mesmo de longe, Jesus conseguiu perceber que os discípulos estavam com dificuldade para remar, para voltar para perto da terra, né? Para se proteger. Porque o vento estava batendo forte contra o barco, ele batia de frente para o barco, impedindo que os discípulos conseguissem remar para chegar perto da terra. Então, Jesus terminou a oração que ele estava fazendo e foi se encontrar com eles. A Bíblia conta que os discípulos eles relutavam no barco para evitar que o barco afundasse, quando de repente eles olharam para o mar e viram Jesus caminhando sobre as águas. Eles ficaram realmente espantados. Como era possível uma pessoa andar sobre as águas? Ainda mais sobre um mar violento, com uma tempestade forte daquelas. Jesus era capaz de tudo, de realizar coisas incríveis. Mas tudo o que ele fez era para mostrar uma coisa, que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. E o mais importante é que ele pode perdoar os nossos pecados. O maior objetivo de Jesus não era multiplicar os pães ou andar sobre as águas. Seu objetivo era dar uma oportunidade a todos nós que temos a todos nós, para que a gente possa ter o nosso pecado perdoado. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram admirados. Um dos discípulos, Pedro, até pediu para Jesus, para ele poder andar sobre as águas também. O que vocês acham? Será que Pedro ia conseguir andar sobre as águas? Então, Pedro pediu para encontrar Jesus sobre as águas e Jesus disse: "Vem, Pedro." E Pedro, corajosamente, naquele momento, saiu do barco e foi andando sobre as águas até Jesus. Só que, como estava ventando muito e chovendo forte, Pedro começou a olhar em volta e ele ficou morto de medo. Quando ele viu aquelas ondas enormes, quando ele olhou aquela tempestade forte, ele ficou com muito medo e começou a afundar. Sabe? Pedro parou de olhar para Jesus porque ficou com medo. Você também já sentiu medo vendo alguma coisa acontecer perto de você? Isso acontece o tempo todo. Olhamos para alguma coisa e ficamos com medo. Uma notícia na televisão, ou quando a gente sente uma dor, quando a gente está doente, às vezes quando a gente ouve um barulho. É normal a gente sentir medo. Não é porque a gente acredita em Deus que nós não vamos sentir medo. Pedro confiava em Jesus. Com certeza Pedro confiava em Jesus. Mesmo assim, ele ficou com medo. Quando Pedro anda sobre as águas, ele vê a tempestade e fica com medo, mesmo confiando em Deus. Algumas vezes
a gente fica com medo, né? Mas nessas situações que sentimos medo, devemos lembrar sempre, sempre, sempre que Deus pode nos ajudar em todos os momentos. Quando Pedro começou a afundar, ele pediu ajuda para Jesus, que logo deu a mão e segurou Pedro para que ele não afundasse. Interessante, sabe o que é? É que Jesus não fez a tempestade parar, ele não fez o vento parar de soprar ou o mar se acalmar naquela hora. Não. Jesus simplesmente estendeu a mão para Pedro e ajudou ele a não afundar mais. Nos momentos de dificuldade, que nós sentirmos medo, que nós ficarmos com medo, né? Não significa muitas vezes que ao orar o problema vai acabar. Mas significa que nós podemos pedir ajuda de Deus. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos mostrar como superar os nossos problemas. Assim como Ele fez com Pedro. Ele não acalmou a tempestade, Ele não resolveu o problema da tempestade, o problema dos ventos fortes, mas Ele estendeu a mão para Pedro e segurou na mão de Pedro e ajudou Pedro a vencer o medo, mesmo em meio àquela tempestade que ele estava acontecendo ali, né? Então, o que a gente pode aprender dessa história? A gente pode aprender que quando nós estivermos com medo de alguma coisa, nós devemos nos lembrar que Deus é poderoso para nos ajudar. Ele pode nos mostrar como passar por uma situação ruim. Quando confiamos em Deus, não quer dizer que nunca teremos dificuldades. Jesus não prometeu isso. Jesus disse que no mundo a gente ia passar por dificuldades. Mas isso significa o seguinte, que nós podemos pedir ajuda a Deus e com certeza Ele vai nos ajudar. Assim, ao invés de medo, nós vamos ter fé. E quando a dificuldade passar, veremos como Deus é amoroso e como Ele é maravilhoso. Para terminar a lição de hoje, eu quero fazer uma oração com você. Se você já teve medo de alguma coisa, mas hoje aprendeu que nós podemos ter fé em Deus para superar os problemas, você pode orar comigo agora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque mesmo quando nós sentirmos medo, nós podemos confiar em Ti e saber que o Senhor está ali do nosso lado, pronto para nos ajudar. Mesmo quando a gente estiver passando por algum problema, o Senhor está conosco e nos dá força e nos ajuda e nos ensina como superar a dificuldade que nós estamos passando. Senhor, nos ajuda a vencer os nossos medos e a confiar em Ti de todo o nosso coração. Nós choramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vimos que Jesus pode nos ajudar em muitas situações. E ao saber disso, tenha no seu coração essa certeza de que Jesus, Ele é poderoso para ajudar a mim e a você a superar os problemas, superar os nossos medos. Amém? De noite ou de dia, aqui ou ali, a meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, a meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1,
1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, a meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou soldado da luz, sou vencedor em Jesus. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Senhor, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe a todos que estão aqui na tua presença. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que tu nos dá e que nunca nos deixe faltar nada. Muito obrigado pelo nosso alimento e pela nossa bebida, que nunca nos deixe faltar nada. Senhor, muito obrigado. E que o Senhor, quando o Senhor voltar para a terra, vai ser um milagre, porque o Senhor no céu já dá alegria. E quando o Senhor voltar, vai ser mais ainda. Senhor, que a gente saia dessa pandemia rápido e que a gente volte para a igreja e para a escola. Nunca deixe faltar nada, porque o Senhor é muito legal e sempre será. Eu te amo muito, Senhor. Nada de ruim aconteça com a gente. Abençoe minha família e aqueles que nos têm ajudado. Em nome de Jesus, amém.